alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. O portal Escola Dominical, toda vez que se debruça sobre o tema do trimestre, verifica se há a possibilidade de complementá-lo, trazendo um aprofundamento sobre o tema do trimestre, sobre algum ponto que não foi mencionado ou que foi apenas ligeiramente tratado durante o trimestre. Longe de nós de dizermos que há deficiência ou incompletude por parte da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas é apenas uma colaboração do portal Escola Dominical para que, diante do tema escolhido, nós o aprofundemos, o minudenciemos, para que, tanto nas aulas das escolas bíblicas dominicais, quanto em outras reuniões de estudo da palavra de Deus na igreja local, haja uma maior exploração do tema que está sendo estudado. Neste quarto trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. No próprio subtítulo está dito que o ponto principal, o alvo, é levar o homem ao nível de Cristo Jesus. O processo da salvação é retirar o homem, imagem e semelhança de Adão, do primeiro Adão, o homem carnal, o homem pecador, é levá-lo à condição de imagem e semelhança de Deus. Ou mais propriamente, a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o único ser humano, no sentido pleno da afirmação, do termo, da expressão. Porque nós somos sub-humanos, homens corrompidos, homens degenerados por causa do pecado. Lá em Gênesis 5:3, diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Demonstrando que o homem, a partir da queda, já não é imagem e semelhança de Deus, mas imagem e semelhança de Adão. Aliás, no primeiro apêndice deste trimestre, nós falamos exatamente sobre este homem carnal, sobre a carne, esta natureza pecaminosa do homem. Mas com a salvação, nós passamos a ser uma nova criatura. E esta nova criatura tem um alvo a ser atingido, que é chegar à estatura completa de Cristo. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E em Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando nós somos salvos, nós nascemos de novo, é o que Jesus diz lá para Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito, e aí podemos entrar no reino de Deus, e ao entrarmos no reino de Deus, nós devemos crescer na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crescendo, nós chegaremos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. E ser estatura completa de Cristo, ser varão perfeito, é ser imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus é a imagem de Deus. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Vou ler desde o versículo 13. Colossenses 1 e 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Paulo, em Romanos, diz que a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, nós devemos ser conformes à imagem do seu filho. E o filho é a imagem do Deus invisível. O escritor aos Hebreus, que pode ter sido o próprio apóstolo Paulo, escreve lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus é a imagem do Deus invisível, é a expressa imagem da sua pessoa. E chegar à estatura completa de Cristo, como diz o subtítulo do nosso trimestre, é chegar à imagem de Cristo, é chegar à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós estamos fazendo este apêndice. Este terceiro apêndice tem como título Eis aqui o homem. Jesus é o homem. Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E se você quer saber como é o homem, você precisa olhar para Jesus. Jesus é o homem. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós iremos estudar este homem, o homem. E o homem é Jesus. E nós estamos nos encaminhando para sermos semelhantes a ele. É o que diz o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Chegaremos à estatura completa de Cristo. Chegaremos a varão perfeito. Quando? Quando Jesus se manifestar. Isto quer dizer, no dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, seremos semelhantes a ele. Nós estamos caminhando nesta direção. E por isso é importante sabermos quem é o homem. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é Jesus. Que demos o título de Eis aqui o homem. Porque pegamos esta expressão da Bíblia Sagrada. O texto áureo de nosso apêndice está em João, capítulo 19, versículo 5. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. É esta a expressão que nós tiramos da Bíblia para dar o título deste apêndice. Eis aqui
o homem. Em latim, é ecce homo, que é até o título de um livro do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ou Nietzsche, né? Nietzsche, um grande filósofo alemão, mas um grande opositor do cristianismo, ele escreve um livro com essa expressão de Pilatos: Et homo, eis aqui o homem. E isso nos faz lembrar uma frase, um pensamento do ex-chefe da Igreja Romana, o Papa João Paulo II. Não se escandalizem. Tá? A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. João Paulo II, que foi Papa por quase 30 anos, de 1978 a 2005, né? Portanto, aí 25 anos, ele, 25, não, 27 anos, ele disse certa feita: sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável, pois só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Eu não posso entender quem é o homem se eu não entender quem é Jesus. Porque Jesus é o único homem no sentido pleno da palavra. Não há como saber quem é o homem sem eu saber quem é Jesus Cristo. Quando Pilatos diz para o povo: eis aqui o homem, ele estava, sem saber, falando uma verdade espiritual. Não é o nosso tema, mas os episódios que envolvem a paixão e morte de Jesus têm muitos simbolismos. São fatos que ocorreram, mas que têm profundo significado espiritual. Quando, após açoitar Jesus, Jesus já coroado de espinhos, com uma veste de púrpura, é levado de novo à frente da multidão, e quando Pilatos diz: eis aqui o homem, ele estava mostrando que ali estava o homem, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Deus que se fez homem para se entregar por nós, sub-humanos, homens degenerados, para que nós voltássemos a ser homens. Era Deus que se fazia homem para resgatar o homem, para fazer com que o homem voltasse a ser homem. E ele viveu sobre a terra para nos ensinar o que é ser humano. É por isso que é necessário que o Espírito Santo nos convença da justiça, porque Jesus não está mais aqui entre nós. E nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo que só seremos homens se imitarmos a Jesus. Imitando a Jesus, você será humano. Lutando para ir à perfeição, imitando a Cristo, você caminhará para a perfeição. Será um verdadeiro ser humano. Será um irmão de Jesus. Por isso que é necessário, ao estudarmos a doutrina bíblica do homem, vermos quem é o homem. E o homem é Jesus. Ele é o único que foi imagem e semelhança de Deus. Sim, porque quando Deus deliberou criar o homem, ele disse que o homem seria sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. Mas, irmão Caramuru, quem foi criado foi Adão. Depois de Adão foi tirada Eva. Foram estes que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Concordamos? Só que Adão e Eva não são a imagem e semelhança de Deus. Como não, irmão Caramuru? O senhor acabou de falar que é. Eles foram a imagem e semelhança de Deus e não foram homens em sua totalidade. Como assim? Comecemos pelo primeiro ponto. Adão foi criado adulto. Eva também foi criada adulta. Deus do pó da terra formou o corpo do homem, soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Adão nunca foi célula-ovo, nunca foi embrião, nunca foi feto, nunca foi recém-nascido, nunca foi criança, nunca foi adolescente, nunca foi jovem. Ele já foi criado adulto. Eva foi formada de uma das costelas de Adão. Eva também não foi célula-ovo. Eva também não foi feto, embrião, não foi feto, não foi recém-nascida, não foi criança, não foi adolescente, não foi jovem. Ela já foi criada adulta. Só que todo homem, todo ser humano que nasce, ele é fecundado no ventre de sua mãe, ou numa proveta, enfim. Mas quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ele vira uma célula-ovo, que depois vira um embrião, que depois vira um feto, que depois vira um recém-nascido, que depois vira uma criança, que depois vira um adolescente, que depois vira um jovem, para então ser um adulto. Adão e Eva não passaram por esse processo. Então, eles não têm a humanidade completa. Mas Jesus, sim. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi alvo de fecundação entre o espermatozoide de José e o óvulo de Maria. Assim como Adão, Jesus foi criado diretamente por Deus. Assim como Eva, ele foi criado diretamente por Deus. Então ele também é imagem e semelhança de Deus, assim como Adão e Eva. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, Jesus é chamado de o último Adão. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Deus diretamente o criou, assim como Adão e Eva. Então, eles estão no mesmo patamar. Ambos são, Adão e Eva, de um lado, e Jesus de outro, ambos são imagem e semelhança de Deus. Só que Jesus foi formado no ventre de Maria, foi concebido como célula-ovo, depois embrião, depois feto. E quando era um feto no ventre de Maria, ou entre embrião e feto, quando Maria vai à casa da sua prima Isabel, que também já tinha um feto no seu ventre, que era João Batista pula no ventre de Isabel, porque Jesus estava no ventre de Maria. E essa demonstração, e depois Isabel é cheia do Espírito Santo, assim como também João Batista é cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe,
Isso mostra que Jesus já ali estava. Era um feto. Depois Jesus nasce num estábulo em Belém da Judéia. É envolto em panos, é um recém-nascido que é envolto em panos e colocado numa manjedoura, onde é visitado pelos magos, depois de ter sido celebrado pelos magos, não, pelos pastores de Belém, depois que coros celestiais o exaltam lá perante os pastores. Jesus, enquanto criança, enquanto recém-nascido, com 40 dias, é levado, conforme a lei, ao templo. Aliás, com 7 dias é circuncidado. Depois é levado ao templo por ser o primogênito do casal. E lá é declarado o Messias por Simeão e por Ana. Depois, como criança, com menos de 2 anos de idade, é visitado pelos magos numa casa em Belém. Como criança, é levado pelos seus pais ao Egito para não ser morto por Herodes. Depois retorna como criança e vai morar em Nazaré, onde passa a sua infância, adolescência e juventude. Com 12 anos de idade, é levado ao templo para assumir a sua responsabilidade diante de Deus. E admira os doutores. Retorna a Nazaré, onde aprende o ofício da carpintaria e muito provavelmente sustentou a sua família pela morte de José. Com quase 30 anos, vai ao encontro de João Batista, já adulto. É batizado por João e inicia o seu ministério de 3 anos e meio, quando então é morto. Esse é o homem Jesus. Mais homem do que Adão e Eva. Porque enquanto homem, passou por todas as fases da vida humana, o que não aconteceu com Adão e Eva. Então Jesus é mais homem e mais ser humano do que Adão e Eva. Mas não é só por isso. Jesus, gerado por obra e graça do Espírito Santo, é imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva, formados por Deus, são imagem e semelhança de Deus. Mas Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pecaram, tiveram abertos os seus olhos, morreram espiritualmente. No dia da queda, quando Deus se apresenta no jardim, eles se escondem, porque estavam nus, não só fisicamente nus, que estavam desde o começo, mas agora estavam espiritualmente nus. Pecaram. Pecaram. Deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é reto. Quando eles foram criados, eles eram retos. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eles eram retos, eles eram santos.
Assim como Jesus, quando foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, era santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi gerado reto e santo, assim como Adão e Eva foram criados retos e santos. Mas eles pecaram. De santos viraram pecadores. De retos viraram injustos. Mas Jesus nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus nunca pecou. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até a morte. Ele não pecou. Ele continuou sendo imagem e semelhança de Deus até a morte. Adão e Eva pecaram. Deixaram de ser a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus é mais homem do que Adão e Eva. É mais homem do que Adão e Eva, porque foi homem desde sendo célula ovo até a morte. Passou por todas as fases da vida humana. Célula ovo, embrião, feto, recém-nascido, criança, adolescente, jovem e adulto. Adão e Eva só foram adultos. Jesus é mais homem do que Adão e Eva, porque eles eram imagem e semelhança de Deus, santos e retos, até pecarem. Mas Jesus nunca pecou, foi obediente até a morte. Então Jesus é a expressa imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. E por isso, quando nós nascemos de novo, esta nova criatura, gerada pela semente incorruptível da palavra de Deus, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, e o Verbo se fez carne, a palavra encarna, a palavra se faz homem. É a semente incorruptível. Nós também somos a semente incorruptível. Nós temos que chegar à imagem de Cristo. Nós temos que nos conformar à imagem e semelhança de Deus. E o homem, a imagem e semelhança de Deus, é Jesus. Então, visto que Jesus é o homem, lembrando, e nós vamos falar isso aqui lateralmente, nosso esboço até fala um pouco mais, quando nós lemos aqui em Filipenses, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, Jesus se tornou homem sem deixar de ser Deus. Porque Deus nunca pode deixar de ser Deus. Deus é aquele que é aquele que existe. Eu sou o que sou. Então, Deus nunca pode deixar de ser. Ele não pode negar a si mesmo. Jesus assumiu a humanidade e de forma plena, como ninguém mais,
sem deixar de ser Deus. Se Jesus é homem, como diz o título do nosso trimestre, ele é corpo, alma e espírito. Então, se Jesus se fez homem, ele tem corpo, alma e espírito. Ele tem corpo. Ele se fez carne. O escritor aos Hebreus nos fala isso com muita preciosidade. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus recebeu um corpo. Ele teve um corpo. É por isso que Lucas, não nos esqueçamos que é médico, Lucas diz lá no capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Só se pode crescer em estatura porque se tem um corpo. E em graça para com Deus e os homens. Então Jesus tinha um corpo. Tanto que este corpo, ao morrer, foi sepultado. João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele também ressuscitou corporalmente. Embora um corpo glorificado, mas era um corpo. Lucas 24 e 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus teve um corpo, tem um corpo até hoje, porque ele está no céu, mediando por nós, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este homem tem um corpo glorioso, um corpo glorificado, mas ele tem um corpo. Então, Jesus teve um corpo. E o que é o corpo de Jesus? Como ele tratava o corpo aqui no seu ministério terreno, na sua vida terrena? Ele trata o seu corpo como um templo. João capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Jesus tratava o seu corpo como templo, como habitação de Deus. Então eu tenho que tratar o meu corpo como templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é a habitação de Deus? Nós usamos o nosso corpo para adorar a Deus? Nós usamos o nosso corpo para demonstrar a santidade de Deus? Ou nós temos usado o nosso corpo para pecar?
Paulo ele deixa bem claro isso, que depois que nós nascemos de novo, na vida em Cristo, na novidade de vida, nós devemos usar o nosso corpo para a justiça, para a santificação. Romanos 6:13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O homem usa o corpo como templo, como habitação de Deus, como instrumento da justiça, como instrumento, como serviço da justiça para a santificação. Jesus dizia que o seu corpo era um templo. Mas também Jesus dizia que o seu corpo era uma oferta ou um sacrifício. Como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E diz assim, versículo 10, na qual, Hebreus 10:10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Versículo 12, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está para sempre, assentado para sempre à destra de Deus. O corpo de Jesus também foi uma oferta, um sacrifício. Ele entregou o seu corpo para derramar o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi ferido e moído pelas nossas transgressões, diz Isaías lá no capítulo 53 do seu livro. Jesus entregou o seu corpo para ser moído por nós, ferido por nós, pisado por nós. Ele entregou o seu corpo, a sua vida, por nós. Então o corpo é um sacrifício, é uma oferta. Além de ser templo, é uma oferta a Deus. E só por isso é que Jesus deixou que o seu corpo fosse vilipendiado, que o seu corpo fosse ferido. Por amor a nós e pela vontade de Deus, ele permitiu ser açoitado, ser esbofeteado primeiro, ser açoitado. Ele permitiu que uma coroa de espinhos fosse posta sobre sua cabeça, que cravos ferissem suas mãos e seus pés, que ele derramasse todo o seu sangue, porque foi uma oferta em sacrifício a nós. Por isso que não é certo as pessoas quererem se mortificar para ficarem mais santas, se flagelarem, se deixarem açoitar, chicotear, colocar silício, né, que é aqueles pregos assim para machucar, para derramar sangue, para ficar mais santo, para pagar a penitência pelos pecados. Isso não tem base bíblica. O corpo é um templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do corpo e fazer com que o corpo seja instrumento de justiça, sirva de justiça para a santificação. Não violentar o corpo, nem o próprio, nem o alheio. Por isso que é pecado a automutilação, a agressão física, o derramamento do sangue, seja o suicídio, seja o homicídio. Tudo isso é pecado, por quê? Porque o corpo, ele deve ser honrado. Jesus permitiu que se fizesse isso com ele porque ele ofereceu o seu corpo em sacrifício pelos pecados do mundo.
E esse sacrifício, diz a Bíblia, foi feito uma vez. Não há mais sacrifício pelos pecados. Mas vejam que Jesus permitiu que o seu corpo fosse vilipendiado para fins de ser sacrifício. Mas depois Deus tomou todo o cuidado para que o corpo de Jesus não fosse desonrado. Assim que Jesus morre antes do pôr do sol. Quando estava chegando o pôr do sol, ia ter a Páscoa, era sábado, ia ter a Páscoa, então resolveram apressar a morte dos crucificados. Mas Jesus já estava morto. Quebraram as pernas dos ladrões, mas o corpo de Jesus não teve suas pernas quebradas. Foi traspassada a lança para saber se Jesus estava morto. E Jesus estava morto, justamente para seus ossos não serem quebrados. Pois estava profetizado assim, e o corpo de Jesus deveria ser honrado. Porque a desonra do corpo é consequência do pecado. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. A desonra do corpo é consequência do pecado, da obstinação no pecado. Nós, como servos de Deus, devemos honrar o corpo. E o corpo de Jesus foi honrado, embora entregue por nós, esbofeteado, açoitado, desfigurado, porque era o sacrifício, mas fim do sacrifício, seu corpo é honrado. Deus não permite que seus ossos sejam quebrados. E a lança o traspassou para que seus ossos não fossem quebrados e para que se derramassem as últimas gotas do seu sangue, porque João diz que assim que a lança o furou, saiu sangue e depois água. Ou seja, Jesus derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Era esse o propósito. E logo em seguida, José de Arimateia, mesmo servindo a Deus em oculto, se revela como servo de Jesus para tirar o corpo e sepultá-lo. Aí ele e Nicodemos preparam o corpo, ainda que às pressas, e o sepultam num sepulcro novo que pertencia a José de Arimateia. Tudo isso é o cuidado de Deus para honrar o corpo. Não podemos deixar que o nosso corpo seja desonrado. Não podemos desonrar o corpo do outro. E o terceiro ponto que mostra a honra do corpo de Jesus, dada ao corpo de Jesus. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Por quê? Porque a partir do terceiro dia, o corpo se corrompe. Uns menos, outros mais, uns mais cedo, outros mais tarde, mas após o terceiro dia não há corpo que resista à corrupção, ao desfazimento. Jesus ressuscita ao terceiro dia, porque o seu corpo não se corrompeu, como diz Pedro lá no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Jesus não se corrompeu, por isso ele ressuscita ao terceiro dia. Diferente de Lázaro. O que diz Marta, quando Jesus manda tirar a pedra do sepulcro de Lázaro? João, capítulo 11, versículo 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Ele já estava corrompido, o corpo de Lázaro. Mas o corpo de Jesus não se corrompeu. É o corpo. Corpo que é honrado. Porque o corpo é templo e o corpo é sacrifício, é oferta.
Nosso corpo tem que ser templo e também tem que ser oferta, tem que ser sacrifício. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo deve ser oferecido, apresentado a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós devemos usar o nosso corpo para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para ser instrumento, serviço de justiça para a santificação. Queremos chegar à estatura completa de Cristo? O corpo de Jesus foi honrado. O corpo de Jesus foi templo e sacrifício. Se nós formos fiéis ao Senhor, se o nosso corpo for templo e sacrifício, ele também será um corpo incorruptível. Se estivermos vivos no dia do arrebatamento da igreja, esse corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. Se nós já tivermos morrido, o corpo que se corrompeu, ele ressuscitará como corpo incorruptível, como corpo glorioso. Mas Jesus não era só corpo, ele também é alma, porque o homem foi feito alma vivente. Jesus tem uma alma, enquanto o homem ele tem uma alma. João 12 e 27. João 12 e 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Então Jesus tinha uma alma. E nós já lemos aqui o texto mencionado dos Salmos por Pedro, que diz: não deixarás a minha alma no Hades. Quando Jesus morreu, a alma de Jesus foi para o Hades, para o lugar dos mortos. Mas lá não ficou. Pregou aos mortos e levou-os todos os justos. Os mortos justos que estavam no seio de Abraão foram para o paraíso, onde entrou diretamente o ladrão arrependido. Porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque agora os que creem em Jesus vão para o paraíso quando morrem, aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Então, Jesus tem uma alma. A alma é a individualidade da pessoa, a sua personalidade. A alma, nós temos visto ao longo do trimestre que a alma é o que é? É o intelecto, ou entendimento, a sensibilidade e a vontade. Jesus tinha um intelecto superior aos dos demais homens por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua santidade. Aos 12 anos, ele admirou os doutores da lei. Lucas, capítulo 2, versículo 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. O intelecto de Jesus era humano, não tinha o entenebrecimento do entendimento que causa o pecado. O pecado
ele entenebrece o entendimento. É o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O entendimento do homem, o intelecto do homem está entenebrecido, está prejudicado. Por quê? Porque eles estão no pecado, separados da vida de Deus. Eles ignoram as coisas de Deus. Por quê? Porque eles se recusam a glorificar a Deus. Paulo fala sobre isso, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A linguagem é a forma pela qual nós expressamos a razão. E essa linguagem e esses discursos enganam, são enganadores e enganam o homem. Por quê? Por causa do pecado. Quando você se recusa a glorificar a Deus, quando você desobedece a Deus, quando você não reconhece o senhorio de Deus, você tem o seu entendimento prejudicado. Jesus não tinha pecado. Jesus tinha aprendido as escrituras na sinagoga como criança. Agora, quando chega na adolescência a assumir a responsabilidade perante Deus na lei, ele tem o seu entendimento claro, sem nenhuma treva, porque ele está em comunhão com Deus. E deixa os doutores da lei, que eram os que mais conheciam a lei, admirados. Esse é o intelecto. Agora, que interessante. Sobre o que Jesus estava falando? Sobre as coisas de Deus, sobre a lei, sobre as coisas espirituais. Ele pensava nas coisas espirituais. A nossa mente tem que ser voltada, em primeiro lugar, para as coisas espirituais. Eu tenho, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que imitar a Cristo. Por quê? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Jesus pensava nas coisas de cima. Ele estava no templo falando sobre as coisas de Deus, com os doutores da lei. O homem, ele busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Se eu quero chegar à imagem de Cristo, eu tenho que pensar primeiro nas coisas espirituais, naquilo que é verdadeiro, honesto, de boa fama, que tem alguma virtude. No que estamos pensando? No que estamos pensando? O pensamento de Jesus era naquilo que era verdadeiro, honesto, juro, puro, amável, de boa fama, em que há virtude e louvor. Mas Jesus tinha alma, e a alma também sente, é a sensibilidade. Jesus tinha sensações, emoções e sentimentos. É interessante que nessa parte da alma de Jesus, existe um psiquiatra que é cristão, que é Augusto Cury, tem vários livros, tem muitos best-sellers, e ele tem uma série sobre a análise
da inteligência de Cristo. E ele analisa Jesus nos seus pensamentos, como no seu intelecto, no livro O Mestre dos Mestres, mas também apresenta Jesus na sua sensibilidade, o mestre da sensibilidade. Jesus teve os sentimentos e as emoções. A Bíblia diz por 2 vezes que Jesus chorou. Lá em Lucas 19:41, ele chora sobre Jerusalém, porque sabia que Jerusalém o rejeitaria. Ele tinha entrado triunfante na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, e ali se completava a 69ª semana de Daniel. Israel iria rejeitá-lo. Perdia a oportunidade de se salvar. E João 11:35, ele chora quando vê Marta, Maria e os amigos de Lázaro chorando por causa da morte dele. Nesses 2 casos, Jesus, sabendo que seria rejeitado, ele chora, tem compaixão do povo de Israel. Sabendo que iria ressuscitar Lázaro, ele chora, porque ele não aguenta ver o sofrimento de Marta e de Maria e dos amigos de Lázaro. Isso mostra que a sensibilidade de Jesus era guiada pela compaixão. Jesus sente o que nós sentimos, porque ele se fez um de nós. O escritor aos Hebreus, ele fala disso. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele versículo 14, Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus passou pelos mesmos sentimentos e emoções que nós passamos para entender a nossa situação, para se colocar no nosso lugar. Por muitas passagens, em algumas passagens do Evangelho, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão. Ter compaixão é sentir o que o outro está sentindo. É por isso que Jesus tem sensibilidade, por isso que a sua alma tinha sensações, sentimentos e emoções, para que ele sinta o que nós sentimos, para que ele possa nos socorrer, nos ajudar. Jesus tinha compaixão, Jesus era guiado pelo amor, o amor de Deus, aquele amor desinteressado, aquele amor benigno, aquele amor altruísta, aquele amor sofredor, aquele amor que não se ensoberbece, que não se irrita, que não suspeita mal. O verdadeiro amor. Este sentimento fez Jesus ser humilde e obediente ao Senhor, ao Pai. E Ele quer que nós aprendamos com Ele. Nós temos que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nossos sentimentos devem voltar-se para o outro, devem ser altruístas, deve ser norteado pela compaixão. Nós devemos ser mansos e humildes de coração, como foi Jesus, aprendendo com Jesus. Mas a alma de Jesus também tem vontade. Jesus tinha vontade. A vontade de Jesus era livre. Por quê? Porque ele nunca pecou.
Quando nós pecamos, nós falamos no primeiro apêndice. Quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Eu já não faço o que quero, eu só faço o que eu não quero. Eu vivo aqui para satisfazer os desejos do diabo. Esse é o homem carnal, o homem degenerado, o homem corrompido. É uma geração corrompida e perversa, porque vive na prática do pecado. Jesus não, Jesus nunca pecou. Ele andou fazendo bem, disse Pedro lá na casa de Cornélio, Atos 10:38. Eu também tenho que ter esta vontade. Vontade livre. Para ter a vontade livre, eu preciso me arrepender e confessar dos meus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E agora eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Jesus nunca pecou e a sua vontade era fazer a vontade do Pai. João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E em João 6:38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus tinha a sua vontade, mas ele fazia a vontade de Deus. Livremente ele se submetia a Deus. É o que a gente vê no jardim do Getsemane. Lucas 22:42. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. É por isso que quando Jesus nos ensina a orar, ele ensina a nós que devemos fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas a tentação. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Livres do pecado, voluntariamente fazemos a vontade de Deus. Porque só assim seremos imagem e semelhança de Deus. Só assim teremos a vida eterna. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus tem corpo, Jesus tem alma, mas Jesus também tem um espírito humano. E aí nós vemos a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Lucas 23:46. Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus tinha um espírito humano. Ele se fez homem. Então ele tinha corpo, alma e espírito. O espírito é a parte do homem que faz ligação com Deus. Jesus teve um espírito atuante durante todo o tempo. Por quê? Porque quando o homem adquire a consciência, ele peca. E o seu espírito fica desativado. Porque o pecado me separa de Deus. E separado de Deus, o espírito não liga o homem a Deus. O espírito fica sem função. Mas Jesus nunca pecou, então seu espírito sempre atuou. Seu espírito humano sempre atuou. E como se não bastasse isso, ele também foi ungido pelo Espírito Santo. Aliás, quando o espírito de um homem, de um ser humano, é atuante,
Ele liga o homem com Deus e o Espírito Santo vem morar em nós. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito é atuante, ele sempre está em comunhão com o Espírito Santo. E Jesus tinha um espírito humano, que sempre foi atuante, porque ele nunca pecou. E as 4 funções do espírito: a fé, a consciência, a intuição e a comunhão. O Espírito de Jesus exercia todas essas funções. Em primeiro lugar, Jesus possuía uma fé inabalável. Ele confiava em Deus e nunca pecou, nunca deixou de dar crédito à palavra de Deus, ao contrário do primeiro casal. O primeiro casal acreditou no diabo e por isso pecou. Deixou de acreditar em Deus. Comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o diabo disse que eles não morreriam, mas seriam como Deus. E Deus disse que se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles não acreditaram, deixaram de confiar em Deus e creram na mentira do diabo. Jesus nunca pecou, porque sempre creu na verdade. Ele tem uma fé inabalável. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus nunca deixou de crer que seria galardoado por Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados. Aliás, desculpe, versículo 2. Hebreus 12 e 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé. Ele nunca abandonou a fé. Ele viveu a fé na sua plenitude. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tinha uma fé inabalável. Uma fé que nunca foi abalada. E ele, pelo gozo que estava proposto, confiando na promessa divina de sentar-se no trono de Deus, foi fiel, foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós precisamos ter esta mesma fé. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu preciso viver aqui, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque nele, em Cristo, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que fé? A fé do Filho de Deus, a fé inabalável, a fé até a morte. É por isso que Jesus diz ao anjo da igreja em Esmirna: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a fé do Filho de Deus. Segundo, Jesus tinha consciência. Uma boa consciência, uma consciência pura e uma consciência sem ofensa. Que é a consciência? É a lei de Deus escrita no nosso interior. E esta lei, esta consciência,
nos diz se nós estamos certos ou errados conforme a palavra de Deus. Jesus nunca pecou, por isso ele tinha uma boa consciência. A consciência dele era pura, sem ofensa. Ele nunca havia pecado. Então ele nunca foi acusado pela sua consciência. A sua consciência o obedecia. Aliás, a sua consciência o defendia. É por isso que ele pôde dizer lá em João 8:46. João 8:46. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus diz: quem me convence de pecado? Vocês são pecadores, mas eu não. Eu não tenho pecado. Eu tenho uma boa consciência. Eu tenho uma consciência pura. Eu tenho uma consciência sem ofensa. E para não dizer que era um achismo de Jesus, a Bíblia deixa bem claro que quando Jesus foi condenado à morte, ele foi condenado sendo declarado inocente. Que coisa, né? Jesus é condenado, embora tenha sido declarado inocente. João 19:4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago agora, para que saibais que não acho nele crime algum. É nesse momento que ele diz: eis aqui o homem. O homem que iria morrer por nós. Por quê? Porque era o Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro sem mancha, sem defeito, que era sacrificado para dar vida ao povo. Morria para que o seu sangue impedisse que o anjo da morte matasse os primogênitos dos israelitas. Jesus derramou o seu sangue, sendo inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrega a sua vida. Ele assume a morte para nos dar vida. A consciência dele era pura, sem ofensa e boa. Nós também precisamos ter uma consciência pura, sem ofensa e boa. Pecamos? Sim, mas pedimos perdão dos nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E devemos viver separados do pecado, para que a consciência não nos acuse. Terceira função do Espírito. Aliás, é assim que nós devemos viver a nossa consciência, né? Só fazendo eu falei aqui da consciência pura, mas vamos apresentar. Temos que ser igual fez Paulo. Atos 23:1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. E lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Eu vou ler desde o 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então é assim que nós temos que nos apresentar, como Jesus, tendo uma boa consciência, uma consciência pura, uma consciência sem ofensa. Terceira função
do Espírito, é a intuição. O que é a intuição? É o que os pentecostais chamam, eu senti de Deus, né? É aquele discernimento espiritual, é a sabedoria, né? É aquela comunicação que Deus faz diretamente ao nosso espírito, sem passar pelo nosso entendimento. Deus nos mostra algo, sem que a gente tenha pensado sobre aquilo. Essa reação do nosso espírito a uma direção do Espírito Santo, dada diretamente a nós, sem passar pelo nosso raciocínio. Essa intuição, que é o discernimento espiritual, que é a sabedoria. Não há ninguém mais sábio no mundo do que Jesus. O homem mais sábio do mundo foi Salomão. Mas Jesus disse que era mais sábio que Salomão. Nós encontramos lá em Mateus capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais sábio, quem é mais do que Salomão. Então, Jesus é a própria sabedoria. Ele é assim denominado lá em Lucas 11:49. Lucas 11:49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Quem é essa sabedoria de Deus? É o próprio Jesus. Ele aqui é chamado de a sabedoria de Deus. Em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus é a sabedoria. O homem mais sábio que já houve. E a sabedoria é parte da intuição espiritual, é saber fazer a coisa certa na hora certa, do modo certo. Jesus tinha um aguçadíssimo discernimento espiritual. João, capítulo 2, versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aqui nós temos tanto a onisciência divina, quanto o discernimento espiritual. Quantas vezes vinham fazer uma pergunta para Jesus para o tentar, para o experimentar, e Jesus já descobria a intenção daquelas pessoas. Por quê? Porque tinha intuição espiritual. E nós também precisamos ter intuição espiritual. Nós precisamos ter sabedoria. Tiago, irmão do Senhor, ele fala disso. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O homem que é espiritual, o salvo, ele tem discernimento. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Precisamos ter esta mesma sabedoria, este mesmo discernimento que Jesus tem. E, por fim, a última função do
Espírito é a comunhão. Como nós vimos, Jesus teve comunhão com o Pai. Ele disse lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. A comunhão de Jesus com o Pai era tão grande que era uma unidade perfeita. Unidade. Apesar de Jesus ter se feito homem, esta comunhão não se perdeu. Ele sempre estava com o Pai e o Pai com ele. Lá em João 16:32. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. É a comunhão que havia entre Jesus e o Pai. E é esta comunhão que nós devemos ter. Jesus, para manter esta comunhão, ele não pecava. E para nos dar exemplo, ele se santificava. João capítulo 17, versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Por isso Jesus meditava nas Escrituras. Porque se ele não meditasse nas Escrituras, ele não poderia pregá-las ou ensiná-las. Por isso Jesus, e nós vemos que ele estudava, porque lá na sinagoga de Nazaré ele achou onde estava escrito no rolo, no maior rolo, que era o livro do profeta Isaías. Ele vivia em oração, orava tanto que os discípulos pediram para que ele os ensinasse a orar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo no deserto. Ele cultuava a Deus, ele ia ao templo, às festividades, ele ia à sinagoga aos sábados. Ele se santificava, embora não tivesse pecado, por nós e para nós dar exemplo. Isso é ter comunhão, manter a comunhão. Porque o objetivo do Senhor é que nós tenhamos esta mesma unidade que ele tinha com o Pai. João 17:23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Como eu posso ser testemunha de Jesus? Como o mundo pode crer em Jesus? Se eu não tiver comunhão, se eu não tiver uma vida de santificação. Jesus, o homem, corpo, alma e espírito, o exemplo que nós devemos seguir até o dia em que ele vier buscar a igreja. E aí nós seremos semelhantes a ele. Seremos varão perfeito. Chegaremos à estatura completa de Cristo. Amém.